Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, como é bom estar com você, passar uma tarde gostosa, entrando em plenitude, fazendo o nosso coraçãozinho ser massageado pelo amor de Joana de Ângeles, permitindo que essa bênção cheia de orientações que ela nos traz através de todos os seus livros, de tantas mensagens, de tantas orientações, venha trazer cada vez mais lucidez para que a gente possa conduzir as nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre relacionamento entre pais e filhos. E para isso nós temos uma convidada querida, uma convidada especial, que é Maristela Santos. Ela é palestrante espírita e está aqui como orientadora através do Espiritismo. Seja bem-vinda ao Plenitude. Obrigado, querida. Sempre uma alegria poder retornar à casa e ao programa. Ai, que bom. Maristela, a dificuldade na atualidade de relacionamento de pais e filhos parece que está mais difícil hoje do que há 20 anos atrás, 30 anos atrás. É isso a sua impressão também? Nossa impressão é que, atualmente, existe um medo de exercer o papel de pai, de mãe, de responsável. Se tem muito medo, porque há uma vigilância, há uma observação de uma crítica negativa muito grande. E há uma dimensão dessa cobrança, desse papel, de uma forma assim, chega a ser ilusória, como se pudesse ser perfeito. Quer dizer, todos que durante a existência, né, foram pais e foram mães, ninguém nasceu com um livro, nem teve ali uma receita. Uma receita pronta. Foi se aprendendo, né? Você vai aprendendo e cada filho é uma experiência diferente. Mas nunca se teve uma sociedade tão vigilante, tão atenta pelas redes sociais aos menores gestos e tudo vira uma grande celeuma, né? É verdade mesmo. Nós recebemos assim algumas perguntas, alguns questionamentos, né, de algumas mães. E uma diz assim que, olha, minha filha está com 16 anos, está fumando escondido. Quando tento conversar com ela, ela diz que eu não confio nela e que, por isso, ela faz as coisas escondidas de mim. Como estabelecer uma relação de confiança com a minha filha? O problema, quando a gente imagina, né, a confiança, ela é uma conquista, né? Não só com o filho, mas com qualquer situação. Então, isso tem que ser ao longo do tempo. Ninguém estabelece naquele momento. Isso já vem se ganhando. Então, muitas vezes, a palavra confiança também está sendo utilizada para o jovem de uma maneira que ele quer compreender aquela palavra, ou seja, confiar para falar o que eu estou fazendo, contrário às suas ordens, ou eu não tenho nem dinheiro para comprar aquilo ali, como é que eu estou arranjando aquele cigarro? E você não bate palma para as minhas atitudes, quer dizer, isso seria a confiança, poder falar e ser aplaudido, ou a confiança numa mãe, num pai, é poder contar, sabendo que a opinião dele vai trabalhar no que for melhor para o filho. Então, essa confiança, quando o filho entende que mesmo quando ele é contrariado pela opinião da mãe, mas ele sabe que aquela é melhor. Então, ele fica irritado, ele fica chateado, mas aquilo funciona como se fosse uma pastilha efervescente, fica ali, até uma hora que aquilo vai fazer o efeito. E ele sabe, no fundo, que não existe pessoa que o ame mais do que a sua mãe, do que seu pai, daquele que o quer bem, né? Com certeza. Agora, quanto a essa jovem fumar, poderia ser um gatilho para outros vícios? Olha,
Às vezes o cigarro é só um cigarro mesmo, né? Como se pois diz. É uma idade que vai se experimentar as coisas diferentes. Isso sempre existiu, né? Sempre se fumou muito mais nessa idade, realmente, que é a idade das descobertas, às vezes até bem mais cedo. Uhum. Pode já não gostar dali, ou pode entender, se conhecer, que ali a pessoa tem tendência a uma compulsão, mesmo não tendo condições de manter o vício. Ele vai abrir mão até de comer um lanche no colégio para poder comprar o cigarro no varejo. E aí ele vai perceber que ele tem uma compulsão, que se ele passar por uma outra situação, seja qual for, ele vai ter uma dificuldade muito maior. Então, também é uma forma que o jovem tem de conhecer os seus limites e assim, querer também que o jovem aceite sem nada transgredir. Isso, na realidade, vão ter as suas transgressões, as suas puladas de muro, né? Pediu para chegar a 10, vai chegar a 10h30. Quer dizer, o jovem está sempre nesse movimento de ir um pouco além. Isso é saudável, isso é natural. Claro. Senão não ganha espaço não, também, não ganha espaço. Até para descobrir que não gosta, né? É, por aí mesmo. Outra pergunta é assim. Tenho uma filha de 11 anos e ela chegou em casa dizendo que está namorando. Acho que ela é muito nova para namorar, mas tenho medo de proibir e ser pior. O que fazer? Porque realmente são questões assim que hoje em dia, né, nos causam essa reflexão. O que é namorar hoje em dia? Será que é o nosso entendimento de namorar de décadas atrás? Ou seria o tal do ficar? Né? Eles hoje conseguem dizer que namoram uns aos outros, mas continuam saindo com as amigas, continuam viajando. Não tem uma ligação maior, eles são mais livres. E o nosso entendimento de namoro pressupõe ali um compromisso. Né? Agora, a idade em si, concordo que é uma idade nova que poderia estar aproveitando mais essa pré-adolescência, esse resto de infância. E já começa com uma série de curiosidades, que também não podemos deixar de observar que o mundo moderno estimula uma curiosidade exacerba. Né? Todo jovem já tem a curiosidade por si, mas parece que aquilo é mais alimentado. Existe uma competição entre essa faixa etária de quem começou primeiro, né? Eles usam a expressão BV, boca virgem, para dizer que nunca foi beijado. Então, eles querem ter o sentimento de pertencente ao grupo. Aquela coisa de eu me identifico com o meu grupo de amigos. Então, é a hora que ele não consegue discernir mais a sua individualidade, as suas necessidades. Ele pode participar daquele grupo e ser aceito naquele grupo de convivência. Então, conversar com o filho sempre é a melhor saída. Entender o que ele entende por namoro. Né? Chega uma hora que é melhor aquilo estar dentro realmente da vigilância e permitir dentro da própria casa, indo junto a um cinema, podendo levar, porque realmente essa mãe também não está errada, porque se proíbe o local lá de fora, o local dentro das redes sociais é um local que você não sabe o endereço. Então, vai ficar muito mais difícil. Então, enquanto puder manter isso sobre aquela liberdade vigiada que se diz, né? Dá aquela liberdade, mas está ali, está naquele espaço, está interagindo, está conhecendo quem é a pessoa, está mostrando, olha, né, olha a família, olha quais são os valores dessa pessoa, olha se ele gosta de estudar, se não gosta de estudar, que é uma forma também de um conhecimento de um par, né? Com certeza. Agora, no caso, proibir ou estipular dias, horários, alguma coisa assim, ou sentar a conversar, não seria o melhor caminho? Ao invés de ela falar, eu tenho medo de proibir, mas também não fazer nada, ficar parada como mãe, ela tem como se não tivesse um meio termo, né? E existe um meio termo, até porque uma mãe que não consiga controlar um filho nessa idade, eu imagino com 14, 15 anos, né? Então, mas é o que se ouve, não sei o que fazer com o filho.
É como se aquilo ali fosse um negócio que não sabe dar limite. E o medo de exercer o papel de autoridade. Entender a diferença que existe entre a autoridade e o autoritarismo. Existe uma autoridade e ela é para ser exercida assim, sem o menor problema. Então, tem horário, tem dia, tem o colégio, tem as notas, muitas coisas vão ser em função de como é que está o rendimento escolar, porque nós vivemos, todos nós, por horários, por compromissos. Então, ninguém faz o que quer, a gente faz aquilo que tem que ser feito dentro de uma carga horária estipulada para poder dar conta de tudo, não é mesmo? Desde a hora que a gente acorda, às vezes vai dormir tarde para poder dar conta dos nossos compromissos. Então, a casa, para ela funcionar, ela tem um mecanismo também cheio de regras naturais, que são regras de convivência, né? Que algumas pessoas... mas ali é uma ditadura, ali é uma proibição. Não é nada disso. Uma coisa para funcionar bem possui regras, ordem e progresso, para a coisa progredir. Então, é natural que essa casa demonstre as suas regras e cabe ao filho, sim, o papel de obedecer. Porque por isso que ele ainda tem tal idade, ele não tem condições de decidir as suas regras. Quando isso chegar, ele vai estar morando sozinho, vai ter condições de bancar o seu próprio imóvel. Enquanto isso, né, aquela que se ouvia, né, comeu do meu feijão, vai rezar da minha oração. Porque você está inserido numa família e não é um elemento à parte. Então, você tem que participar dessa engrenagem, tem que participar dessas regras que são para todos, porque a mãe também tem a obrigação de pagar o colégio, de ir ao colégio, a mãe também tem a obrigação de levar a filha no médico. São obrigações do pai, da mãe, do alimento. Olha as obrigações. Todos vivem com as suas atribuições. Todo mundo tem as suas obrigações. Pai, mãe... Assim como os filhos têm as suas regras. Como tem que ter, né? É por aí mesmo. Meu filho tem 25 anos, acabou a faculdade de Direito, mas não passa na OAB e não trabalha. Acorda 2 horas da tarde, todos os dias. Não sai, não tem amigos, não gasta dinheiro com quase nada e não sabe o que fazer da vida. Ontem disse que quer fazer outra faculdade, quer estudar informática. Não sabe onde, não sabe valores, não sabe nada. Não sei mais o que fazer nessa situação. Tenho medo de morrer e ele não conseguir ser alguém na vida, porque somos só nós dois. Me ajudem. É uma situação, né, que o coração da mãe fica apertado. Desejo de pai e mãe é poder desencarnar sabendo que o filho já se autorregula, já tem condições de sua manutenção. É importante perceber que os pais oferecem aos filhos os recursos necessários para o seu progresso. Mas que cabe a eles fazer aquilo prosperar. Então, nos parece aquele jovem que hoje se chama de neném, né? Nem estuda e nem Adorei trabalha. o neném. Ele é neném. Então, neném é ótimo. Fica naquela atitude que não gasta. Ou seja, eu não estou gastando o seu dinheiro, mas está pesando numa economia, sim. Pesa numa economia doméstica. E o pai e a mãe não conseguem, né, perceber como ajudar aquele passarinho a voar. E muitas vezes esse jovem fica naquela posição de atirar para o alto para ver o que cai. Não sabe o que quer. E a pessoa, quando não sabe o que quer, a melhor coisa é continuar naquilo que estava fazendo. Então, ela pode morrer em paz, se fosse esse o caso, que ninguém deixa morrer por causa disso, a hora que chega. Com certeza. Com a certeza, né, que Deus é Pai de todos, acima de tudo, e que Ele tem condições, se sentar na cadeirinha dele e pegar lá os códigos para estudar, de passar na prova da ordem e conseguir a sua carteira para poder exercer sua profissão como advogado
ou sentar na cadeirinha para estudar para um concurso público, porque o direito abre um leque danado, tanto na área pública como na área privada. E depois disso, quando tiver o seu, ele vai escolher uma outra faculdade. Repara bem, a partir de então, é ele que vai bancar. Porque senão, fica-se naquela posição de ficar batendo palma para maluco dançar, porque não acaba nunca. Está fazendo faculdade. Eles ficam com a profissão de estudante. Chama-se profissão de estudante. Não acaba nunca. Às vezes você vai ver que não são jovens, que a mãe fala, meu filho, um jovem, 30 e poucos anos. Gente, 20 e poucos anos, já era para estar no mercado de trabalho. Já era para estar estabilizado no mercado. Então, porque entrar no mercado de trabalho com essa idade, se não está, vai para o mercado, seja qual for, entra no escritório, vai se auxiliar de algum advogado, porque ali mesmo ele vai pegando a motivação da prática, porque ele está longe de prática, ele não conhece prática, certamente. 2 horas da tarde, levantando, agora, vai 2 horas da tarde difícil, vai ser difícil. Não se vê nesse jovem a vontade, muito menos a boa vontade. A questão da decisão. Então, é muito cômodo, é como se ele pudesse viver de forma, como se igual o organismo vive de forma basal, né? Respira pouco, come pouco, como se não estivesse utilizando energia. Mas ele está queimando o tempo, ele está ali numa situação horrível de frustração, porque a cada época que passa, ele vai se cobrar mais e vai ficar tentando adivinhar, vai ficar botando caraminhola. E se eu tivesse feito isso, aquilo, outro, e não vai chegar em lugar nenhum. Então, agora, se ele foi até o final da faculdade, é hora, sim, dele tentar arranjar essa carteira e para o mercado de trabalho frustrado, mas entendendo que trabalho é o local que a gente bota dinheiro no bolso. E que essa história, que todos seremos realizados na profissão, isso é uma mentira. Porque o ser humano hoje quer ser realizado profissionalmente, na área da família, fisicamente, sexualmente, financeiramente. São tantas realizações, tudo tem que ser tão perfeito. Mas não sai do quadrado. E não sai nem para tentar. E nós sabemos que, na realidade, as coisas não são perfeitas. É verdade. Muitas vezes temos profissões que precisamos botar dinheiro dentro de casa e enquanto não aparece uma coisa melhor, nós vamos levando aquele trabalho. Porque é o que tem, a gente fala às vezes, é o que tem para hoje. Às vezes não tem o serviço dos meus sonhos, mas tem ali, né, aquela situação do meu ganha-pão. E com aquele dinheiro, com aquela possibilidade, eu vou fazer coisas que eu gosto. Que às vezes as coisas que eu gosto não tem salário, não se paga. E nós temos que entender que temos que sobreviver, nós vamos ter que viver. Então, a gente começa a perceber a ansiedade, às vezes, dos pais e a cobrança que ele é perfeito, que vai ser perfeito. Às vezes chega num final de gargalo como esse, sem saber como parir. Parece que a criança ainda não foi parida. É verdade. Não é? E tem que nascer, e tem que sair, e vamos ver, e vai vingar. Porque tem que ter a coragem de experimentar, tem que entender que vai dar errado, que é natural, e que vai aprender até descobrir o que realmente quer. Porque senão vai ficar numa eterna busca e encontro de frustrações, insatisfações, querendo que seja tudo perfeito, a mulher perfeita, o filho perfeito, não sei o que, a família perfeita. Não existe. Nós vivemos dentro de possibilidades de ir melhorando as situações que encontramos, né? É verdade. Então, a gente vai sempre melhorando aquela situação, mas ela, às vezes, não vem perfeita. Nós não temos nem mérito para isso. Nós recebemos algumas coisas e vamos ajustando elas nas nossas vidas. Porque é necessário ele sair dessa zona de conforto, porque para ele ter se formado, ele tem que ter feito algum sacrifício, estudado, Agora, botar o canudo debaixo do braço e falar assim, pronto. Ou então, como se antigamente, hoje não se faz mais isso, mas antigamente botava logo, fazia um quadro, né? Já botava na sala aquela foto do Manchariano, botava no meio da turma, aquela foto sozinha naquela cadeira de espaldar grande. Bem, então, isso é um talento.
O que essa pessoa está fazendo com esse talento? Está emoldurando e botando só para se ver, ou ela está utilizando desse recurso para poder crescer, né? Então, o medo, se a gente vê muito, o medo de errar, como se pudesse acertar sem ter passado pela escada do erro. É natural. Totalmente. O jovem é natural. Então, ele vai se fechar porque, na verdade, ele está com vergonha de admitir um fracasso interno. Que muitas vezes é o nosso fracasso, porque hoje em dia nós cada vez mais se formam mais cedo, mais imaturo. Tem que ter decisões que parece que são para a vida inteira. A gente acha que aquilo vai ser eterno. E não é. É naquele momento. Né? Será que eu tenho medo de entender que eu vou ser aquilo, aquela profissão a minha vida inteira. Então, não vou ser aquela vida inteira. Vou ser só 3 anos. 3 anos para eu conseguir uma condição de arranjar uma outra coisinha, ou de pagar uma faculdade à noite enquanto eu trabalho durante o dia. Então, a gente já vai diminuindo essas metas para diminuir essa ansiedade. E entender que vamos trabalhar com metas menores. Então, os pais também, às vezes, colocam para os seus amigos, parentes, né, aquela maravilha de filhos. Uma maravilha. É perfeito, nossa. E não sabe a dor que está sendo para crescer. E aí chega no final do ano, aí tem aquelas tias que começam a perguntar, e aí? Já está trabalhando? Ai, nossa Você já passou no concurso? Você já tem namorada? Então, são aquelas perguntas que bota, né? Da obrigação de ter. Da parede, assim, o que eu vou mostrar? Se a minha mãe me vendeu maravilhosamente bem, e eu me vejo um homem já com meus pelos, sem saber quem eu quero, sem saber o que quer fazer, completamente perdido, pior do que cachorro cair de mudança. E aí, como é que vai demonstrar e assumir para o seu próprio grupo de amigos o seu sentimento de perdido, né, de conflito, de que da onde eu estou, né? Porque começa a dizer, começa a tirar para o alto para ver o que cai, porque o que cair vai pegar e vai inventar uma moda, vai inventar outra coisa, porque na realidade não vai viver aquilo. Precisa de uma nova desculpa. Você vê que não há ali, no caso dessa pessoa, um investimento de procurar saber aonde. Não. Cada hora, porque gosta de ficar no computador. Todo mundo que gosta de ficar no computador agora cismou que tem que fazer informática. É interessante, pois né? É por aí mesmo. É aquela velha história, né? Eu adoro viajar, então vou fazer turismo. Vou fazer turismo. Peraí, é diferente. Eu gosto de roupa, então vou ser estilista. É interessante, as pessoas estão... Porque falta aí um preparo. E se ele chegou onde ele chegou, a mãe bancando tudo isso, é hora de fechar a torneira. É hora de diminuir, fechando ali para ele... Não é momento de abrir para uma nova opção, uma nova situação. É momento realmente de conduzir e deixar ele meio espremido, mesmo sem opção, para poder continuar nesse caminho. Porque é aquela história, você quer fazer a sua faculdade? Sem problema nenhum, pode fazer quando você tiver dinheiro para bancar a sua faculdade. Sua passagem, o seu lanche. Tudo. Porque a mãe já deu a primeira parte, a outra vai ser por já conta deu de risco bastante, dele, né? Bastante. Agora, na escolha de uma profissão, de um caminho para seguir, vou fazer faculdade do quê? Isso é algo que conflita muito, né? Olha, eu costumo dizer que quem não tem vocação, né, diz que não tem vocação, não descobriu ainda o seu interesse. Tem 3 disciplina, né? Tem 3 faculdades que não tem erro. Economia, administração e direito. Ela te abre campo para o futuro, para você fazer outras coisas mais interessantes, mas nunca vai ser um tempo perdido, porque você vai conseguir, sim, nem que seja para a sua própria vida, utilizar esses conhecimentos da área de administração, do direito e da economia, né? Então, são matérias que... Por que adianta o camarada fazer uma faculdade que notoriamente ele não vai ter um campo
É completamente longe da realidade dele. Então, mas eu não sei. Então faz essa base como se fosse a continuação do 2º grau, porque hoje em dia tem que ter a universidade. E vamos embora, vamos para um frente de trabalho. Daqui a pouco descobre, às vezes vai descobrir com 30, 40 anos, não há problema nenhum. É isso aí, é isso aí. Olha só, fique ligado. Nós vamos para um pequeno cafezinho e voltamos já já, não saia daí. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no 2º bloco do nosso programa e hoje estamos entrando em plenitude com uma convidada querida do coração, que é Maristela Santos. Ela é palestrante espírita, está aqui para falar conosco sobre o relacionamento entre pais e filhos. Quais as dificuldades que acontecem na atualidade? Qual o melhor caminho? Qual a forma que temos de fazer uma renovação constante na relação? E é óbvio, né, de encontrar as soluções que nós tanto buscamos para a nossa realização. Então, nós vamos continuar aqui. Não estou gostando dos amigos com quem meu filho de 15 anos está andando desde o início do ano. Essa é uma mãe dizendo. Eles fumam maconha, matam aula e acham que mais cedo ou mais tarde ele vai achar tudo isso normal e vai começar a fazer também. O que fazer? Mais uma vez, tiver dificuldade de colocação de limite, né? Com certeza. Não é porque ele tem 15 anos, não está conseguindo colocar limite, porque não foi colocado antes. Então, naturalmente, na adolescência vai ser uma coisa mais difícil. Então, aqueles pais que não vêm desde novo conseguindo estabelecer a sua autoridade com os filhos, esse respeito que é natural que exista, depois, na adolescência, se vê numa situação dessa que fica refém. Eu assisti uma cena num shopping aqui do Rio, de uma criança de 4 anos, uma menina, encostada mais ou menos no vidro do shopping, e a mãe pediu para ela sair, ela não obedeceu. A mãe falou com a babá. Vai lá e fala para fulana sair dali que é perigoso, ela ficar encostada naquele vidro. A babá foi, conversou com a menina, voltou e disse para a mãe, olha, ela disse que não vai sair. Garota, pequenininha, pirralhinha, não tinha mais de 4. A mãe foi, chamou a segurança do shopping, aquelas moças que andam ali com aqueles patins, falou com a segurança do shopping. Minha filha não quer sair dali. A segurança do shopping foi conversar com a menina. A segurança voltou e falou, mãe, ela não quer sair dali. Aí a mãe foi, a criança, e disse, você não vai sair não? Eu vou ter que ir lá fora chamar a polícia? Olha. Peraí. E aí você fica ouvindo uma história, que você está ali, você está ouvindo, você é observador. Nós hoje somos observadores, né? Vamos ver como é que os mais novos estão fazendo. E eu fiquei assim, eu falei, que falta, né? De tudo. De essa mãe não é essa criança educação. Que nasceu uma criança que está chegando diferente. O pessoal fala, essa juventude, essas crianças estão chegando diferente. Então, esses pais é que não conseguem mais colocar limite. E é interessante você observar que aconteceu um processo. Não vou dizer tão antigamente, mas um pouquinho de tempo atrás, né, nós obedecíamos os mais velhos. Era natural. Exato. Isso aí era tácito, não tinha nem negociação. Né? Não responda ao mais velho, se seu avô falar, fica calada, papapá. Era assim. E nós sabíamos que íamos fazer isso, mas que um dia nós seríamos mais velhos e também chegaria a nossa vez. Mas, de repente, falaram assim na fila, virou tudo. Agora, os mais velhos têm que obedecer os mais novos, porque inverteu. Hoje, o medo de contrariar o mais novo é uma coisa impressionante. Não dá pra acreditar. Porque os pais resolveram, de uma certa maneira, serem
amigos dos filhos. Os tios, entre aspas, porque tio é o pai do amigo, a mãe do amigo, que ela é super legal, mas ela é do amigo, né? Então, é muito fácil ela dar opinião. Então, na hora que você quer exercer um papel que é difícil, que é aquele sim que vai dizer, vai estudar agora, você não vai sair, você vai não sei aonde, porque isso é natural, né? Porque alguém está na direção desse barco. Tem que eu estou no leme, porque senão o outro vai ficar inseguro. Porque tem mãe que fica perguntando ao filho o que fazer. Meu filho, o que você acha que eu tenho que fazer? Ó, então tem que reencarnar diferente. Ele reencarna, então, como pai e como mãe da gente. Perfeito. Porque naquele momento, o papel, a responsabilidade das decisões são do pai. Mesmo que sejam construídas algumas soluções em grupo. Vamos sentar aqui, vamos chegar a um acordo, vamos ver o que a gente pode negociar, onde eu posso flexibilizar. Ok. Não. Mas a palavra final é do pai e da mãe. Exato. Então, o que está se acontecendo? Ouviu-se, tanto deu-se a voz para a criança. Deixa eu falar. Há umas décadas atrás, o que falava? Criança não se mete em conversa de adulto. Isso era uma coisa clara. Respeitava e ponto. Não se mete. Criança vai brincar com a criança, vai conversar com outra criança, não vai entrar em assuntos de adulto. Hoje, as crianças se metem na conversa do adulto, participam, interagem, aceleram raciocínios e pensamentos que elas não têm condições de ainda oferecer respostas. Exatamente. Em vários setores, principalmente na área da sexualidade, a gente vê muito isso. Então, as mães querendo ser amigas, pais amigos, usando gírias com os filhos para mostrar que tem quase a mesma idade, mal sabendo que eles morrem de vergonha de pai e mãe que faz isso. Eles acham o verdadeiro mico isso. E aí, é verdade, esses pais estão querendo concordar tanto que chega uma hora que eles ficam ali à mercê de um julgamento do filho. Ou seja, ele não vai me julgar uma pessoa mais legal. E se eu não for, eu não quero ser aquela pessoa que não é legal na vida dele. Ué, mas como é que eu vou ser aquela pessoa que manda estudar, manda escovar dente, que manda que vai dormir e que vai comer? Como é que eu sou essa pessoa que tem que existir essa pessoa? Para a educação de um filho. A menos que você tenha tido um filho ou uma filha que já nasceu pronto, que já vai estudar sozinho, que levanta, escova o dente. Isso não estamos falando dessas pessoas. Eu estou falando dos filhos normais que a gente tem que falar 50 mil vezes para escovar o dente, que parece até um mantra, ou então desliga o computador, desliga o computador, desliga o computador. Até que a hora que você vai ali, puxa o fio e acabou. Oh, você fez isso. Faz. Como você faz isso comigo? Entendeu? Então, é aquela hora que você... Lá em casa existia uma coisa muito assim. Eu falava para o meu filho, olha, em primeiro lugar, a gente chama Piaget, processo educacional, eu tento te explicar. No segundo momento, a gente chama Freud, vê se tem algum problema psicológico aqui. Eu sempre fiquei de brincadeira. Ele, olha, aí, mas eu falava, quando eu contar o 3, eu falava 1, 2, é o Freud. Aí ele, e o 3? Eu falei, 3 é Lampião, rei do cangaço, vai voar um chinelo em você já. Então, criávamos umas situações que depois a gente ria daquilo, mas que pero sim, pero não vai arriscar. Então, é sempre aquela coisa assim, ele é meu pai e minha mãe, ele pode chegar no colégio a qualquer momento. E não é medo, chegou no limite. No limite. Tenho que respeitar. Necessidade. Agora, vai gostar na hora? Não, o filho não vai gostar, é natural, faz parte desse trabalho de pai e mãe, mas com a certeza que lá no futuro, a gente vai olhar para uma criação e vai falar assim, olha, eu fiz o meu melhor. Dentro do meu processo de consciência, eu ofereci o melhor, dei o limite. E agora, o que o outro vai fazer com isso, isso é um problema que não cabe mais. Exato. Porque foi feito com todo amor. Então, dizer não também é amar. Colocar para dormir X horas de sono é super importante. Então, isso é amor. Desligar um computador porque a criança precisa dormir. A alimentação da criança está sendo muito esquecida. Estão comendo muita bobagem.
Come o que quer, a hora que quer. A hora que quer, ou vai a maioria das coisas para o lixo. Então, os pais também têm que mostrar. Você tem direito a não gostar? Tem direito na vida a escolher 3 coisas que você não gosta. Olha aí, 3 alimentos que você não gosta. Agora, o restante você... Então, a criança vai trabalhando com os limites e vai se encaixando, porque eles também aprendem a vencer essas soluções. Entendem que tem alguém ali, sim, de olho. Que às vezes a gente tem que falar assim, olha, não confunda, né, uma mãe que dá liberdade por uma mãe que abandona. Porque muitas vezes não é liberdade que aquele outro filho tem. Ele é abandonado, porque não consegue mais dar conta. Então, você concorda com tudo, você bate palma para tudo, porque você, na realidade, perdeu a sua mão. Você não tem mais o seu papel. E você está ali fazendo o quê? Pagando conta? Não dá, né? Então, quando a gente pergunta, um filho está com amigos que eu não concordo, usando uma droga, legalmente ele já está errado, né? A gente começa a pensar, para a idade dele, que a gente sabe que o cérebro vai formando até os 22 anos, peraí. Quando a gente não sabe, é uma situação. Mas a ponto de saber e esperar que um dia ele entenda, isso não acontece. Mas é lógico. Isso não acontece. De jeito nenhum. Mesmo porque ela tem que estabelecer, olha só, se acontece alguma coisa, a polícia dá uma batida, ela não vai falar assim, vou levar esses 3, porque tem alguma coisa errada, mas esse daqui é bonzinho, não, deixa de lado. Não, pega o pacote inteiro e leva embora. E quem é o responsável? E é certo. E quem é o famoso... Se a palavra já é responsável, está se responsabilizando por quê? Exatamente, né? Tem que ter limite, sim. E no caso dessa pessoa que você contou, né, desse caso no shopping, a pessoa tem que chamar alguém de fora. Não consegue mais exercer. Para vir botar limite para o seu filho. Jogar. Aí você vê o processo da terceirização. Você terceiriza para o outro uma atribuição que é sua. Como os pais jogam os filhos dentro do colégio, que também estão ali terceirizando, que deem conta do filho. Esquecido que o processo de educação é dentro de casa, é na conversa, é na hora do jantar, desliga o telefone, sim, agora na hora da comida não tem telefone, vamos conversar. Ah, não quer falar? Não fala nada. Mas Escuta. Não tem telefone. É. Então é aquela hora para contar o que aconteceu no colégio, que às vezes nós estamos vendo também os pais sem espaço para esses filhos, sem disponibilidade. Então, não é só a quantidade de horário, é a qualidade desse horário. Então, o pai e a mãe já trabalham o dia inteiro, o filho já foi terceirizado dentro do colégio, ou então numa aulinha de não sei o quê, nos cursinhos, com a empregada, enfim, com a avó. Aí chega em casa os pais, naquele horário miúdo. Eles são os primeiros, às vezes, a ir para um celular. Eles continuam resolvendo problemas ou tentando viver a vida, esquecidos que ali tem uma criança, um adolescente, usando eles como modelo. Exato. Eles são um modelo. Então, eles não estão disponíveis, eles estão ocupados. Então, você vê uns programas meio forçados. Aí, no final de semana, a tal hora, nós vamos ao cinema ver não sei o quê, X horas, nós vamos no museu, depois... Aquela coisa assim que parece até programa escolar. O negócio não tem... não tem aquela coisa gostosa de deixar fluir também. Não tem naturalidade. Porque parece que tem que se obrigar o pai e a mãe também a entrar naquele papel. Porque também não é normal. Como se aquilo não fosse... Ai, final de semana eu vou ter que virar pai e mãe. Então aquilo é um sofrimento. E aí quando eles se veem em público, larga-se lá aquelas crianças... fazendo umas coisas que você fala assim, dá vontade de chamar a atenção. Não é da criança, não. É do papai e da mamãe que está ali, que está vendo, sim, normal. Não, não é normal. Claro que não. Não é normal. Você entender que o seu limite está ultrapassando, você está criando uma pessoa já problemática para a sociedade. Você já está criando ali alguém que não tem limite, alguém que, quando não aprende em casa com amor, vai aprender pela dor. Então, é aquele que vai trabalhar
que é espaçoso, que não entende que o limite dele de botar o material dele de trabalho é ali, ou aquele que chega batendo porta, fazendo barulho. Por quê? Porque em casa não aprendeu. Aí vai levar um chefe, vai chamar atenção, um colega de trabalho vai ter que dar uma enquadrada, ou vai ter que passar por uma instituição, infelizmente, para ser enquadrado. Porque você fala assim, mas o que aconteceu? Não adianta ser tão amigos se depois você não vai conseguir, de uma certa maneira, gerenciar a vida desse jovem, desse adulto, entendeu? Você vê que as crianças, estatisticamente, de depressão, TDAH, suicídio, né? As ansiedades, síndromes que a gente nunca ouviu falar, estão todas pipocando por aí. Demais. Crianças que outro dia eu estava lendo, até numa revista científica, que comem o cabelo, né? Por um processo meio de uma ansiedade, e aquilo dentro do estômago, já tudo misturado, uma quantidade de cabelo assim, absurda. E os pais não viram a própria criança arrancando aquilo ali. E você fica pensando assim, que essa ansiedade, ela está sendo... Porque a gente, quando imagina a infância, você imagina um momento lúdico do espírito. Sim. Né? Ele chega ao planeta para aprender, os pais vão observar a dificuldade deles, mas é um momento prazeroso. Onde tem uma convivência gostosa. Você tem uma liberdade, né? O espírito tem liberdade para conhecer as coisas. E essas crianças muito novas, elas estão ali, você vê que elas já estão tensas. Você vê que elas estão desenvolvendo problemas motores, físicos, neurológicos, por conta dessa tensão. E a gente se pergunta assim, o que nós estamos fazendo como sociedade, né? Como responsáveis, como gestores, para que essa situação esteja ocorrendo? Aonde eu estava que eu não reparei o grito silencioso daquela criança, que às vezes é um grito. Com certeza. O abuso que às vezes acontece dentro de casa, a indiferença que dói demais, o abandono com a presença física, mas ela é ignorada, ela não é estimulada. Quer dizer, não é concordar, é estimular o que ela tem de melhor. O que aquele espírito tem de bom? E aí você vai vendo essas crianças assim, adoentadas. Então, vão ser aquelas flores que não vão chegar a desabrochar, às vezes fenecem na juventude, não suportam a dor da frustração e desse desespero de se sentir perdido e vai ao suicídio. Exatamente, exatamente. Eu presenciei nesse final de semana um menino, ele devia ter em torno de uns 7 anos. Ele estava com o casaco pendurado assim aqui sobre o ombro, tal, com o telefone na mão, e aí o casaco caiu no chão. Ele não pegou o casaco, ele foi chutando o casaco ali no pátio, uns 5 metros mais ou menos, até chegar lá no pai. Chegou lá no pai, o pai estava bem próximo de mim, falou assim, pega aí, ó. O pai abaixou, pegou o casaco, juro, fiquei com vontade de surrar o pai. Porque você se espanta mais pelo pai do que pela criança. Claro! Eu olhei para o meu marido, eu falei assim, eu não acredito. Ele falou, não fala nada, não fala. Fica quieta, não fala. Eu estava me corroendo. Eu fiquei olhando aquela criança, a criança olhou para mim assim, eu fiz cara feia. Faço mesmo, não tem conversa. Fiz cara feia para a criança. E o Clóvis, amor, não vá falar nada, não vá falar nada. Falei, tá, não vou falar. Daqui a pouquinho vem o menor, tem 3 filhos. Ele estava de fralda ainda, devia ter uns 4, 5 anos, mais ou menos. Ainda usava fralda descartável. Aí ele arranca o short, arranca a fralda, joga e fica pelado, andando ali. Eu falei assim, eu não acredito que uma criança desse tamanho está usando fraldas. Ele falou, amor, fica quieta. Você viu que até o pai olhou agora? Eu falei, quem sabe ele queria vergonha na cara.
que isso? Aí eu falei isso, nem estava aí, estava ouvindo não, porque se falasse alguma coisa, aí eu ouvi também, né? Aí o pai olha assim, tudo, falou, espera que sua mãe foi buscar outra fralda para você. E a criança vai, senta na cadeira, senta aqui, senta ali, pelado, não sei o quê. Era um menino, ficava puxando o pênis para cima. Eu falei, daqui a pouquinho ele amarra no pescoço, porque achou que aquilo é um elástico. E para lá, eu fiquei impressionada de ver a falta de preparo dos pais, esses filhos largados desse jeito, eram 3, todos meninos. Como se a vida fosse ensinar, né? Tipo assim, com o tempo aprende. Tipo... Eu fiquei impressionada. O espaço que o menino foi chutando o casaco, chegou lá e falou, pega aí para o pai. Eu acho interessante que muitos são tratados como príncipes, né? São verdadeiros príncipes, porque os pais são os vassalos, né? É aquele que tem que fazer ou a empregada, alguém. Levanta da mesa, é incapaz de gerar um copo, como se ainda vivesse na época que tivesse os mucam. E interessante que no futuro, esse príncipe vai encontrar uma princesa, não é? E eu fico olhando, às vezes, uns casaizinhos, assim, que foi criado, assim, como príncipe e princesa, eu fico pensando assim, quem vai ser o vassalo nessa história? Quem vai vir trabalhar? Porque... E eu me recordo, lá no Leon Denis, a gente trabalhava na quarta-feira, na cura, né? Chamava-se cura na época, o passe de cura, e aquelas crianças correndo, não sei o quê. E o doutor Herman, o espírito responsável, muito sério, meio brabo às vezes, por fora, era um amor. E umas vezes as mães falavam assim, ele precisa tomar passe de cura, ele está muito levado. O doutor Herman olhava e falava assim, precisa tomar passar couro nele. Ele precisa de couro, não é passe de couro. E hoje em dia, falar isso seria um absurdo. Você teria, o Ministério Público já teria vindo. Com certeza. Mas ele, naquela época, ele falou, precisa de couro, não é de passe de couro. Passa-lhe um couro. Precisa de educação, né? Porque educação zero. Porque o Estado entra no processo educacional, ele interfere na família, os vizinhos interferem, a rede social interfere. Então, você não sabe o que eu faço, como é que eu crio, porque se ele chorar, vai acontecer não sei o que, ele não vai ser mais meu amigo. E aí, gente, a gente vai chegando à conclusão que a melhor coisa, né, que a mãe tem uma coisa chamada instinto, o instinto maternal. Ela sente a necessidade do filho, ela sabe que aquele espírito que chegou tem uma dificuldade, ou é mentira, ou tem ou furta coisas. Você já vai vendo ali uns resultados, e aquele ponto ali você tem que observar mais claramente e dar sua atenção e dar sua chamada. É isso mesmo. Não adianta você fingir que não está vendo, porque lá na frente aquilo vai aumentar mais ainda. Com então, certeza. Ele veio para você reparar um vício. Muitas vezes vem um espírito que já teve vícios em outras reencarnações e vai trabalhar com muita dificuldade. No momento que você libera, logo no início, ele vai ter mais dificuldade de fazer uma contenção dessas paixões. Que nem no caso dessa menina no shopping. Vou ter que ir lá fora chamar a polícia? Se eu fosse a polícia, eu ia falar, sim, eu vim aqui, mas não para chamar a atenção da filha, para prender a mãe que não está exercendo a autoridade dela de mãe. E o que essa mãe vai fazer com essa menina quando ela tiver 15 anos? Nossa Senhora! Ela vai chamar quem? Não tem respeito, sua zero. Patrulha interestelar. Pois é, porque... que chegou no limite. Você vai vendo que vai passando, como se fossem hierarquias. Enquanto a mãe tinha que ser a primeira olhar, só olhar já era o suficiente, porque eu me lembro que os pais olhavam assim pra gente, não precisava nem falar. Aquela levantada de sobrancelha, a gente já sabia que estava errado, a batata estava esquentando. Agora, vai ter que chamar, terceirizar, e tu vai falar assim, o que vai fazer quando tiver 14? Aí vai escrever para dizer o quê? Não faz sentido, não né? Não faz sentido. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, que passa muito rápido, e entrando em plenitude, com o coração cheio de alegria. Então, nós convidamos a Maristela
para deixar uma mensagem para os pais. A mensagem que eu deixo é que busquem nas preces, sim, a intuição, a inspiração, a ligação com os guias espirituais para melhor conduzir os seus filhos. E depois desse entendimento interior que se sinta, tenha firmeza e faça aquilo que o teu coração está te dizendo, a tua intuição está dizendo. Porque a mãe e o pai possuem antenas, verdadeiras antenas parabólicas ligadas aos filhos. Elas sentem, elas percebem, mediunicamente poderíamos dizer, qualquer sintonia diferente no filho. Então, possamos sim trabalhar com a melhor consciência, com amor, com a prece, mas entendendo que o papel de pai e mãe é um papel que precisa que o próprio descubra a sua potência para exercer. Pai de amor e bondade, mas o Papai do Céu nos educa também. Com certeza. Maristela, obrigada pela sua presença no nosso programa. E para que você tenha uma semana de muita paz, muita alegria e realmente refletindo sobre a nossa conversa de hoje e reposicionando, com certeza, a sua autoridade de pais e de mães, nós deixamos aqui beijinho carinhoso cor-de-rosa para você. Muita paz. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.